Então, olá de novo, a gente vai continuar vendo ecologia, tá? Que é um conteúdo importantíssimo, cai bastante no Enem, inclusive, então a gente tem que frisar e vocês precisam entender ele, né? Para conseguir resolver várias questões do Enem, sabendo ecologia fica muito mais fácil. A gente vai começar a ver, e vai terminar também, biologia das populações ou dinâmica das populações, é a parte da ecologia que a gente vai ver agora. Tá? E como o próprio nome diz, a gente vai estar falando de populações. Tá? A biologia das populações e a dinâmica das populações, que se refere ao quê? Como as populações agem, né? Como elas variam, digamos assim. Uma população biológica, ela fica sempre igual, ela está sempre estável, sempre com o mesmo número de indivíduos? Não. Né? Imagine a população humana, ela continua com o mesmo número de indivíduos? Não, ela está crescendo demais, e isso é um problema, a gente vai ver também, tá? Então, o que a biologia da população estuda, né, ou a dinâmica da população estuda, que são a mesma coisa, são sinônimos, ela vai estudar a variação do número de indivíduos, ou seja, como varia o número de indivíduos de uma população. Tá? Ela pode crescer ou diminuir dentro do ecossistema. Isso vai interferir no ecossistema? Vai. Tá? Vai modificar, vai interferir nos outros indivíduos desse ecossistema? Vai. Então é muito importante esse conteúdo. Em um ambiente estável, isso é importante, ou seja, um ambiente equilibrado, o tamanho da população varia pouco ao longo do tempo. Lembrem disso. Para eu saber ou determinar se o ambiente está estável ou equilibrado, essa população não pode variar muito. Né? Consequentemente, analisando novamente a espécie humana, a população humana, já que vocês são animais. A espécie humana, eu posso dizer que ela está estável em equilíbrio? Não. Vocês devem saber que a espécie humana, né, a gente está com mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. É muita gente. Né? Se a gente for analisar, inclusive, o grande problema, os grandes problemas ecológicos que a gente tem, são o quê? São justamente derivados do grande número de indivíduos que nós temos. Quais são os problemas ambientais, por exemplo? Muito lixo. Por que tem muito lixo? Porque tem muita gente. Por que falta comida no mundo? Até comida a gente poderia distribuir ela melhor, né? Mas tem muita gente para fazer uma distribuição correta. Por que tem muita poluição do ar, da água? Porque tem muita gente liberando poluentes. Então, se a gente for analisar, sempre o problema, ou na maioria das vezes os problemas ambientais, inclusive sociais, é porque tem gente demais. Né? A população humana ela cresceu sem controle nenhum. Isso nos causa bastante problema. Aqui, dentro da biologia das populações, a gente gosta muito de falar em gráficos e tabelas. Tá? Aqui a gente tem uma tabelinha, o tempo, o número de indivíduos, e aqui o tempo passando. Né? Aqui uma população crescendo, né, até as condições ser favoráveis para ela, e depois ela se mantém estável com pequenas oscilações. Isso seria ideal. A população humana ela está assim? Não. A população humana está crescendo e não para de crescer. Isso vai dar problema. Tá? Isso a gente vai analisar melhor depois. Dentro de uma população, qual é o conceito que a gente precisa lembrar? É a densidade populacional. O que a densidade se refere? É o número de indivíduos por uma área ou volume. Ou seja, é o número de indivíduos em determinado local. Né? Por exemplo, a densidade populacional da sala de aula de vocês, dependendo da sala, pode ser 20 alunos por sala. Tem salas que são 30 alunos. Quem é que tem maior densidade populacional? Obviamente, quem tem 30 alunos. Então, o número de indivíduos por área, né? Isso é a densidade populacional. Aqui é a densidade do Brasil. Em 2008, a densidade do Brasil era de 21,9 habitantes por quilômetro quadrado. Tá? Em 2011, percebo que essa densidade, até eu não vi os últimos dados, para ser sincero, nem me dei conta de pesquisar também. Né? Em 2011, a densidade aumentou, já são 22,6 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, está crescendo o número de habitantes, né? A densidade está crescendo.
eu posso calcular o número de peixes, né? Por exemplo, tem um peixe por metro cúbico do rio, né? No caso que eu estou falando em volume. Uma floresta, eu tenho 50 árvores por quilômetro quadrado, ou seja lá o que, eu tenho 1000 árvores por quilômetro quadrado. Então vai depender, né? Então a densidade é o que importa, é um dos conceitos que mais importa dentro da biologia das populações. O número de indivíduos em uma determinada área, né? Por exemplo, o número de indivíduos da escola, eu tenho 500 alunos no turno da manhã ocupando toda a escola, né? Ou por bloco, eu tenho 125 alunos por bloco. Então, o número de indivíduos por área, isso é densidade, tá? O que vai influenciar na densidade, que isso é muito importante, né? O que vai fazer a densidade aumentar ou diminuir, tá? O que faz ela aumentar? A natalidade. O que é natalidade? Vão anotando isso, né? Aí, eu acho que eu tenho um esqueminha, alguma coisa assim, não lembro, tá? Mas vão anotando. A natalidade vai aumentar ou diminuir os indivíduos. Se está nascendo gente, natalidade, você sabe o que é nascer, né? O Natal, o nascimento de Jesus lá. Então, natalidade aumenta o número de indivíduos. Então, aumenta a densidade. Quanto mais nasce, maior a natalidade. Por isso a setinha apontando para dentro da densidade aqui. A mortalidade, obviamente, vai fazer o quê? Vai diminuir o número de indivíduos. Se está morrendo, né? Obviamente está diminuindo a população. A imigração e a emigração. Isso aqui dá problema. Tá? Isso você se confunde muito e vocês precisam lembrar. Imigração começa com a letra I. Ou se, para vocês lembrarem, né? Na imigração, os indivíduos então vão para o interior. Interior de algum local. Vou fazer um I mais bonitinho, tá? Ou seja, se os indivíduos vão para o interior na imigração, essa população, cadê o treco? Tá aqui. Essa população aumenta. A imigração, que leva os indivíduos para o interior, aumenta. A emigração começa com ED, a gente faz rápido que fica ou seja, na imigração os indivíduos vão para o exterior. O que acontece com a população? Se eles estão emigrando, ela diminui. Tá? É só lembrar, né? Imagina a sala de aula de vocês. Se eu falar que algum indivíduo imigrou para a sala de aula de vocês. Se ele imigrou, ele está indo para o interior da sala, a densidade da população da sala de aula de vocês está aumentando. Se eu falar que o indivíduo... Lembrem quem foi o último aluno que imigrou, né? Não vou saber. Vocês também não, talvez, porque a gente não teve muito tempo de aula. Mas o indivíduo que imigrou vai aumentar a população, porque ele foi para o interior da sala de aula de vocês, né? O indivíduo, se ele emigrou da sala de aula de vocês, ele foi para o exterior, ele saiu, tá? Se ele saiu, o número de indivíduos da sala de aula de vocês diminuiu. Lembrem disso, que é importantíssimo. Imigração e emigração você se confunde. Imigração vai para dentro, aumenta, e emigração vai para fora, diminui a população. É claro, isso vai depender do ponto de vista, né? Onde o indivíduo está. Mas isso é uma questão que vai confundir vocês, então lembrem disso aqui só, tá? Quando a natalidade e a imigração, ou seja, os fatores que fazem a população aumentar, estão iguais, aqui aumenta e aqui diminui, essa população está em equilíbrio. Se está nascendo e imigrando a mesma quantidade que está morrendo e imigrando, a população continua com o mesmo nível, com a mesma, né, mas variando pouco. Quando a natalidade e imigração estão maiores que a mortalidade e imigração, essa população está crescendo. E quando a natalidade e a imigração
estão menores que a mortalidade e imigração, ou seja, está morrendo e saindo mais gente que nascendo e entrando gente, a população está decrescendo, ou seja, a população está diminuindo. Isso cai muito em prova, eu vou cobrar de vocês, tá? Então, lembre, quais são os 4 fatores que determinam o crescimento de uma população? Natalidade, mortalidade, imigração e emigração. Tá? Quais são os 2 fatores que aumentam natalidade e imigração? Quais são os 2 fatores que diminuem a população? Mortalidade e imigração. Não confundam. Imigração e de interior. Então, vai para o interior, aumenta a população. Imigração e de exterior. A imigração do indivíduo vai para o exterior, tá? Não se confundam. Aqui uma questão facilzinha. Quando uma população diminui, predominam as seguintes características populacionais, tá? Quando ela está diminuindo, né? Quais são as 2 coisas que diminuem a população? São a mortalidade e a emigração. Os indivíduos morrem e emigram, saem, a população acaba diminuindo. Essa opção aqui, mortalidade e emigração, né? Quais são os 2 fatores que fazem a população aumentar? Natalidade e imigração. Aqui uma questão que o Enem e as provas em geral gostam de cobrar muito, tá? Tabela. Essa questão aqui, ó, é bem interessante, que acontece com frequência. O aluno vê, mas o professor ainda me ensinou isso, não falou. Essa questão é só analisar a tabela e achar a opção certa. Só, tá? O quadro abaixo mostra a taxa de crescimento natural da população brasileira no século XX. Tá? Tem o período, o tempo e a taxa anual média de crescimento. Aí o aluno olha, mas o professor Clóvis não me ensinou isso. É só ler e interpretar. Só. Analisando os dados, podemos caracterizar o período entre de 1920 a 60, de 20 a 60, como decrescimento do planejamento familiar, de 20 a 60 aumentou a taxa anual média de crescimento. As pessoas começaram a planejar e ter menos filhos? Não. Então, essa aqui já não. Vou colocar um menuzinho do lado aqui. De 50 a 70, como de nítida explosão demográfica. 50 a 70. De 50 a 70 diminuiu. Eu posso dizer que explodiu a população? Não. De 60 a 80. De 60 a 80. Como decrescimento da taxa de fertilidade. 60 a 80. Aqui, ó. Cresceu a taxa de fertilidade? Não, as pessoas começaram a ter menos filhos, inclusive. Então, essa aqui também não é. De 70 a 90. De 70 a 90. Aqui. Como de decréscimo da densidade demográfica. 70 a 90. Diminuiu o número? Decresceu? Sim. Mas vou marcar direto isso aqui. Vamos ver a última, né? Pode ter uma mais certa. De 80 a 2000. Daqui até aqui. Como de estabilidade do crescimento demográfico. Ó. De 80 a 2000, está diminuindo. Pode ser essa? Não. Qual é a única opção certa? Essa aqui. Questão facilzinha do Enem, só ler e interpretar. Geralmente gráfico, tabela, tem que ler e interpretar. Tá? Com calma, lê as opções, veja as opções absurdas. Nesse caso aqui sobrou uma só. Né? Facilzinho responder. Aqui, outro gráfico para entender como funciona o crescimento de uma população. Tá? Primeiro, o potencial biótico, que é essa curvinha aqui, ó, que está em laranja. O que é o potencial biótico? É a capacidade de crescimento da população no ambiente ideal. Tá? Como ela pode crescer. Só que isso é uma situação hipotética, o potencial biótico, porque sempre vai ter alguma coisa diminuindo. Tá? Vai ter doenças, né? Vai ter predadores, vai ter falta de alimento. Uma população ela consegue crescer para sempre sem controle nenhum? Não. Né? O que vai diminuir essa possibilidade de crescimento é a resistência do meio. Aqui, ó, fatores limitantes de crescimento. Parasitas, predadores, competição, fatores abióticos, doenças. Ou seja, isso aqui ó, fica puxando esse gráfico aqui, ó, a população para baixo. Né? Porque
se não tiver, a não ser que não tenha ninguém para matar ela, não tenha doença nenhuma, que é difícil, né? E mesmo se a população crescer, se tiver crescer demais, vai faltar alimento uma hora, tá? A gente chama essa curva aqui, ó, que ela cresce demais, curva em J. Porque se ela cresce demais, o que vai acontecer? Vai acabar o alimento. E ela vai fazer tipo um J, digamos assim. Né? Ela vai descer e vai desaparecer. Aqui eu tenho a curva de crescimento real, ou a curva chamada em S, ou sigmoide. Ou seja, a população vai crescer, né? A resistência do meio, as coisas que doenças, falta de alimento vão fazer a população diminuir e ela vai permanecer equilibrada. E isso seria uma população ideal, tá? Esse limite, essa linhazinha aqui, ó, é a capacidade de suporte, ou carga biótica máxima, ou seja, é o que o ambiente comporta de indivíduos, né? Eu poderia dizer que o ser humano está em qual tipo de curva? Nessa curva em S, equilibrada, ou uma curva em J que está crescendo, daqui a pouco vai começar a exterminar, vai começar a aparecer algumas doenças, começar, né, ter problemas ambientais, que vai diminuir a população. Não que isso vai acontecer, né? Obviamente. A gente está, obviamente, numa curva em J, tá? Porque a gente está crescendo demais, daqui a pouco vai diminuir, vai dar problema. Já está dando, né? Mas não quero entrar em detalhes para não assustar ninguém. Aqui ó, um gráfico interessante que fala da relação dos indivíduos, das cobras e dos ratos. Né? Cobra pontilhada, rato. Né? Percebo aqui a população de ratos. Bom, aqui, a população de ratos cresceu, tinha bastante ratos. O que aconteceu com a população de cobra? Com bastante rato para comer, as cobras também aumentaram. Só que a cobra começou a comer muito rato e começou a acabar com os ratos. O que aconteceu? A população de ratos diminuiu. Quando diminuiu a população de ratos, as cobras não tinham mais comida, acabou, a comida começou a diminuir. Quando começou a diminuir a população de cobras, não tinha muita cobra para comer os ratos, a população de rato aumentou. E assim sucessivamente. Percebe que as duas populações elas se controlam, né? Fica bem claro como é importante. Se uma população dessas sumir, se as cobras sumirem, a população de ratos vai lá para cima. Até acabar o alimento e todos eles morrer por falta de alimento. Então é importante que exista esse controle, sim. Né? Então, isso acontece com várias espécies de predadores e presas. Eles vão se controlando, né? Eles são essenciais um para a vida do outro, inclusive. Tá? Bem interessante esse gráfico aqui. Aqui eu tenho outros tipos de gráficos, né? Que são pirâmides etárias, que a gente diz. Né? Aqui no Brasil, 1980, 1990, 2000 e projeções, né? Na verdade, a gente já está em 2020. Tá? Percebam-se aqui, ó, aqui a pirâmide etária, aqui, ó, crianças, essa parte aqui, os adultos em azul e essa parte mais clarinha, os idosos, né? De 60, 70 anos para cima lá. Percebam que o Brasil em 80 tinha muita criança e pouco adulto e pouco idoso. Né? A expectativa de vida das pessoas não era muito alta. Né? Em 90 o que aconteceu? Ó, a gente teve mais, a gente continuou tendo bastante criança, mas a população de adultos, né? Percebeu que essa população aqui, ó, ela migrou lá para cima. As crianças, né? Elas vieram para cá. Ó. São as crianças de 80, 70. Né? A população de crianças continuou grande, mas a população de adultos aumentou também. E de idosos aumentou um pouquinho. Perceba aqui que em 2000 aconteceu o quê? A expectativa de vida foi aumentando, então a gente ficou com mais idosos. Tá? E perceba que a expectativa é que a população de crianças e adultos ela fique quase igual. O Brasil está equilibrando esse número de nascimentos. É bem interessante. Países pobres costumam ter mais... nascer muita criança, né? E como são pobres, a expectativa de vida não é muito grande, costumam morrer os adultos e velhos, e ela costuma ser mais fininha, digamos assim. Né? A gente vai analisar outra situação depois. Tá? Perceba que também, ó, aqui não dá para ver muito, mas até na idade de idosos aqui, ó, existem mais mulheres na fase adulta e na fase de idosos do que homens. Né? Isso é bem interessante porque o homem tem uma tendência a morrer
com mais facilidade. Isso historicamente, antigamente o homem ia para a guerra, né? O homem da caverna, ele que caçava, ele que corria mais risco de morrer. E hoje em dia o homem também corre mais risco, ele não vai no médico, né? O homem é meio, né? Então eu posso dizer para não ofender muitos homens, o homem é uma raça triste, né? Não se cuida, né? É burro, a maioria das vezes, e acaba morrendo por burrice, por estupidez, tá? Tanto é que evolutivamente acontece isso, que inclusive nasce um pouquinho mais de homens do que de mulheres, né? Mas chega a idade adulta, mais mulheres que homens, tá? Porque o homem tem essa tendência a não se cuidar e morrer com maior facilidade, né? Aqui, deixa eu ver... Eu tenho gráfico, ó, alguns gráficos mundiais, mostrando a estrutura mundial aqui, ó. Percebe que quais são os países pobres, eles são mais fininhos, ó. O gráfico é mais fininho. Nasce bastante criança, né? E a expectativa de idosos é muito baixa, né? Aqui em países da África, por exemplo, né? Da América do Sul, aqui Argentina possivelmente, né? Ela está mais ou menos parecida com o Brasil. Tem mais criança nascendo, mas tem bastante adulto também, né? Outro país pobre aqui, a Guatemala, né? Percebe que ela é mais fininha, tá? Ó, Portugal, um país europeu mais desenvolvido, a Islândia, né? Percebe? Uma pirâmide mais grossa, né? A gente diz que algumas populações estão envelhecendo, né? São essas que têm bastante idosos e poucas crianças, né? Dá para perceber aqui. Então, consegue perceber países mais desenvolvidos, né? São pirâmides mais gordinhas, digamos assim, e países menos desenvolvidos são pirâmides mais magrinhas com a base, com bastante criança nascendo e poucos idosos. E fica óbvio saber por que isso acontece, né? Aqui os tipos de pirâmide, né? Uma pirâmide jovem ou crescente, que a base é mais larga e o topo dela é fininho. Uma pirâmide de população de transição ao adulta, né? Eu tenho bastante adultos, né? E bastante crianças, mas o número de adultos e crianças equivale. Uma população decrescente ou idosa, ó. Eu tenho poucas crianças e bastante adultos e bastante idosos. Então, está nascendo pouca gente, tem bastante gente na idade adulta e de idoso. E uma população que está rejuvenescendo, né? Tinha poucas crianças, mas agora está nascendo mais, né? Ela está rejuvenescendo, a gente diz assim. E aqui nesse próximo slide eu tenho algumas imagens que demonstram por que o homem vive menos, né? O homem é uma raça triste, né? Que os caras pegando uma sombrinha embaixo de uma patrola, né? O cara servindo de mesa para o outro serrar. Aqui um monte de barbado retardado em cima de uma moto, né? Aqui os caras colocaram dentro da piscina uma extensão no chinelo. Será que vai dar problema? Eu não sei por que o homem morre menos. Aqui outros exemplos, né? O homem é uma raça triste, então ele tem essa tendência de fato a morrer. Como não se cuida, acaba morrendo antes. Aqui algumas questões também, tá? Que outra curva que adoram oferecer, as bancas gostam de cobrar de vocês. Observa a tabela. Crescimento de uma população de levedo, né, de um fungo, com 20 indivíduos iniciais, né? A idade da população em horas, 2, 4, 6, 8, 10, 12, que o tempo passando, e número de indivíduos que surgem na população. 19, 42, 104, 176, 162, 82, 56. Ou seja, essa população, ó, vou fazer aqui o gráficozinho, já tem ali, mas só para vocês notarem, né? Aqui o tempo passando, né? Tinha 19, foi 42, 104, 176, 160 e poucos, ela foi diminuindo até voltar para 115. Qual é o gráfico que melhor representa? Esse aqui. É difícil não, mas vocês têm que saber ler no gráfico, tá? E adoram cobrar esse tipo de questão de vocês. Aqui, ó. Ao longo do século XX, a taxa de variação da população do Brasil foi sempre positiva, ou seja, de crescimento. Essa taxa leva em consideração o número de nascimentos, o número de mortes, o número de emigrantes e o número de imigrantes por unidade de tempo. É correto afirmar que no século XX, que aconteceu no século XX, a população cresceu. Para a população crescer, o que tem que acontecer? Eu tenho a natalidade e eu tenho o quê? O que faz a população crescer? Imigração ou emigração? A imigração, que leva para o interior, né, tem que ser maior que a mortalidade
e a imigração. Quando nascem mais e vão para o interior, mais indivíduos que morrem e vão para o exterior, essa população, obviamente, está crescendo. Imagina a sala de vocês. Está nascendo, né? O pessoal está tendo um monte de filhinho. Estão imigrando, estão sendo transferidos para a sala de vocês um monte de gente, a população cresce. Né? Se está morrendo e estão indo para o exterior, estão sendo transferidos, a população diminui. Qual seria a opção correta aqui? Nascimentos e imigração maior que mortes e imigração. Simples, tá? Então era isso mais ou menos que vocês precisam saber sobre dinâmica das populações. É bem fácil, né? Densidade populacional, esse tipo de coisa. Então lembrem disso, que é bastante importante. Não se confundam com imigração e imigração. Imigração vai para o interior, aumenta a população. E imigração vai para o exterior, tá? Sobre a biologia das populações era basicamente isso, né? Dê uma estudada a mais. Façam as atividades que eu vou passar para vocês para treinarem. Tirem dúvidas se tiverem, tá? Um grande abraço e até a próxima aula.